E o Flamengo, hein? Venceu o Internacional no Maracanã e ainda contou com a presença do técnico da seleção brasileira. E para completar, teve comentarista dizendo que o Flamengo é praticamente uma seleção. Time do Flamengo, uma seleção, time bom pra caramba. O melhor tempo do Flamengo nessa Libertadores. Isso não quer dizer que eu tô aqui pedindo fora Felipe Luiz. Gosto do trabalho do Felipe Luiz, acho um trabalho bom no Flamengo. Aí você vai deixar um time bom pra caramba jogar. Vai deixar um time bom pra caramba, tipo, botar sua bunda lá atrás. Você criticar o Felipe Luiz não quer dizer que você quer a demissão do Felipe Luiz. Eu acho que o repertório tá curto, precisa de mais repertório, de mais jogadas. Então, fica até o final para entender tudo o que rolou nesse jogo e descobrir o motivo de tanta empolgação. E claro, quero muito saber, vocês concordam com essa comparação ou acham exagero? Deixe a sua opinião nos comentários depois de assistir. E aproveita agora para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like, que ajuda demais a gente a continuar trazendo conteúdos como esse para vocês. As coletivas de imprensa, após os jogos de futebol especialmente, estão há algum tempo contaminadas pelas presenças lamentáveis de pessoas que não têm preparo para participar de uma coletiva de imprensa. Imprensa é imprensa, jornalista é jornalista. Jornalista não pode ter lado, ele pode ter time, ele pode ter partido político, ele pode ter preferência religiosa, mas quando ele está na linha de frente, empunhando o microfone, fazendo uma pergunta, ele não pode ter lado. Não existe o nosso time, o nosso ataque, o nosso partido. Não. Quando você está em ação, trabalhando, você tem que saber separar as coisas. Isso tem que ficar bem claro. E já está sendo meio que normalizado, digamos assim, a pessoa chegar numa coletiva de um jogo de futebol, após um jogo, e perguntar para o técnico, como torcedor. Eu critico isso há muito tempo, sem problema nenhum. Critico, e quem não gostar, paciência. E critiquei recentemente uma postura que eu achei de total despreparo. A mim chegou um vídeo partindo dessa pessoa que não conheço, nunca ouvi falar, né? Nunca ouvi falar. E aliás, quando ouvi a voz pela primeira vez, achei lamentável, sobre todos os aspectos, fazendo uma grande confusão mental, que eu acho que é o único recurso que tem alguém com uma cabeça tão pequenininha, tentando atribuir preconceito, tentando colocar a história do clube em questão, o clube que ele defende, diz defender, né? E não tentando entender, porque não tem capacidade ou não tem boa vontade de entender, porque intelectualmente deve ser pífio e patético, né? Muito raso. Agora, se quiser discordar, se quiser defender o que acha que é um direito seu de se portar, amigão, numa coletiva como um torcedor, ok, eu acho patético. Se você não se envergonha disso, e se diz jornalista, radialista, sei lá o que você é, problema teu, meu camarada. Agora, não venha atribuir a mim preconceito, falar da história do clube, não seja covarde. Não faça isso. Tenha vergonha na cara. E na próxima coletiva, tenha postura. Se dê o respeito. Poderia ser muito bom se fosse 2, 3, 4, mas foi um resultado bom. Eu sou a favor de toda vitória precisa ser comemorada. Eu sou a favor disso. Toda vitória tem que ser comemorada. Ah, Flazoeiro, vamos falar do segundo tempo. Flamengo não tá rendendo bem no segundo tempo. Beleza, não tá rendendo bem no segundo tempo. Felipe Luiz precisa melhorar isso no time. Flamengo tá com repertório curto. Precisa aumentar o repertório de jogadas, até de substituição mesmo. De você conseguir mudar um jogo, mudar uma forma de jogar durante o jogo. Precisa. Mas o resultado foi bom. 1-0. Semana que vem, lá em Porto Alegre, o Flamengo joga pelo empate. E uma coisa interessante, o Internacional não vai poder fazer a cera que fez aqui hoje. É claro, tem ajustes que precisam ser feitos, tem críticas que precisam ser feitas, e a galera tem que entender uma coisa. Você criticar o Felipe Luiz não quer dizer que você quer a demissão do Felipe Luiz. Eu acho que o repertório tá curto, precisa de mais repertório, de mais jogadas. Também acho que o Flamengo precisa melhorar no segundo tempo. Ponto. Isso não quer dizer que eu tô aqui pedindo fora Felipe Luiz. Longe de mim. Gosto do trabalho do Felipe Luiz, acho um trabalho bom no Flamengo, óbvio que precisa de algumas melhorias. Agora, do contrário, comemora, torcedor rubro-negro. Vencemos o jogo, 1-0, e precisamos agora se manter vivo essa semana, para a semana que vem, sacramentar essa classificação lá no Beira-Rio. Vamos buscar, vamos jogar, vamos correr. É Flamengo. Para nós, nada nunca é fácil. Primeiro, o que importa. Flamengo sai do Maracanã com a vantagem para o jogo de volta contra o Internacional no Beira-Rio. Agora, primeiro tempo, muito bom. Segundo tempo, a preocupação de sempre com esse Flamengo. Flamengo fez um excelente primeiro tempo. Flamengo pressionou, sufocou o Internacional,
poderia ter feito mais gols e deveria ter feito mais gols no primeiro tempo. Agora, mais uma vez um Flamengo que cai muito no segundo tempo. Isso tem que ser uma preocupação do Felipe Luiz, isso tem que ser uma cobrança do Felipe Luiz em cima da preparação física. O Flamengo parece morrer no segundo tempo. O Internacional cresceu no segundo tempo, o Internacional tomou o meio-campo no segundo tempo e o Flamengo não conseguiu sufocar como fez no primeiro. Flamengo vai com a vantagem, Flamengo vence o primeiro jogo, realmente muito importante o resultado, faz um excelente primeiro tempo, um primeiro tempo que na minha opinião pode ter sido o melhor tempo do Flamengo nessa Libertadores. Agora, dois pecados. Primeiro, não ter garantido o confronto praticamente no primeiro tempo, quando ainda teve chances claras de gol, além do gol do Bruno Henrique. E segundo, essa queda de produtividade e de físico do Flamengo no segundo tempo. Vale a pena destacar o primeiro tempo do Lino, jogou muito no primeiro tempo. Luiz Araújo mais uma vez dando assistência para gol. E o Bruno Henrique sempre em jogo grande sendo decisivo. É impressionante, ele envelhece, ele pode não estar na sua melhor fase, mas mais uma vez o Bruno Henrique é decisivo em jogo importante. Flamengo vai com a vantagem, mas pecou em não ter aumentado essa vantagem, na minha opinião, no primeiro tempo, e também nessa queda no segundo, que tem que ser uma preocupação do Felipe Luiz e da preparação física do Flamengo. Felipe Melo, o que você faria se fosse enfrentar um time como o Flamengo jogando fora de casa? Por exemplo, se você fosse o treinador do Inter, um time desse aí. Você pode ser sincero, mas se você vai jogar contra o Flamengo no Maracanã, com 180 mil pessoas no Maracanã, gritando pra caramba, time do Flamengo, uma seleção, time bom pra caramba, vai fazer o que? Vai deixar os caras jogar? Pensa comigo, vão deixar os caras jogar? Assim, pô, vão ficar marcar a linha baixa, vão deixar os caras jogar. Aí toma gol de bola parada, pô. Toma gol de bola parada. Mostra que até o nível de concentração não estava elevado. Primeira coisa é elevar o nível de concentração, tem que estar ligado pra caramba. E pode falar a verdade. Assim, de repente com bola no pé, poderia jogar mais longo. Mas pra marcar, tem que marcar, caramba. Tem que marcar alto, tem que pressionar, tem que dar porrada. É isso. Eu faria isso. Então o Inter tem que melhorar muito pro segundo tempo, principalmente a postura. E por que você faria isso? Porque o time do Flamengo é uma seleção, pô. O time dos caras é bom pra caramba. Aí você vai deixar um time bom pra caramba jogar. Você vai deixar um time bom pra caramba, tipo, botar sua bunda lá atrás. Tá maluco, pô? Lá ele. Concorda comigo ou não? Não dá, pô. Então vai ter que mudar muito pro segundo tempo. Hoje, o primeiro tempo foi o primeiro tempo de um time só. 1-0 ficou barato pro Inter. É isso, pessoal. Depois do jogo a gente volta. É isso aí, pessoal. Fim de jogo. Flamengo venceu 1-0. Flamengo no primeiro tempo amassou. E eu vinha falando aqui, quem está me acompanhando nos stories aqui, eu falei que o Inter precisava mudar a postura para o segundo tempo. Então assim, o Inter no segundo tempo só fez só uma coisinha só. Né? Só uma coisinha. Ele subiu só um pouquinho as linhas. Isso aí colocou o Flamengo em mais dificuldade. Isso deu um pouco mais de posse de bola pro Inter, que conseguiu roubar mais bolas, sabe? Então assim, e foi um segundo tempo muito mais, como pode dizer, o Flamengo não foi dono do segundo tempo como foi dono do primeiro tempo. A verdade é essa. Foi um segundo tempo muito melhor, muito mais jogado, tanto que terminou 0-0 no segundo tempo. É uma vantagem pro Flamengo muito importante, porque o Flamengo joga bem em casa ou fora. Mas o segundo tempo do Inter anima. Agora, pô, precisa jogar 45 minutos e quase jogar fora as oitavas de final por 45 minutos, deixando o adversário jogar? E o Flamengo perdeu boa oportunidade, porque o primeiro tempo do Flamengo foi o primeiro tempo muito acima. Olha, eu não concordo quando as pessoas assim, olha, o Inter jogou o segundo tempo melhor porque o Flamengo piorou. Não, o Inter jogou melhor porque o Inter melhorou, poxa. O Flamengo jogou melhor porque o Inter... Não, o Flamengo jogou melhor porque o Flamengo jogou melhor,
pô. Se taticamente outro time tava pior, problema do outro time. Mas tem que dar mérito a quem é digno de mérito, porra. Quem dá mérito, o Flamengo teve mérito no primeiro tempo, muito mérito. O segundo tempo o Inter melhorou, e teve mérito por melhorar, muito mérito. Pronto. Agora, oitavas de final completamente aberta, tudo pode acontecer no Beira-Rio, inclusive nada. E aí, fãs de esporte, agora é a sua vez de opinar. Você concorda com os comentaristas que dizem que o Flamengo é praticamente uma seleção, especialmente depois da vitória sobre o Internacional no Maracanã com a presença do técnico da seleção brasileira? Ou acha que essa comparação é exagerada e que o time ainda tem muito a provar? Comente aqui embaixo a sua opinião sincera sobre essa situação. Se você ainda não viu, Cássio e Leonardo Jardim indignados com o gol anulado de Caio Jorge, vou deixar o link aparecendo na tela, vale muito a pena assistir. Aproveite para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Que Deus te abençoe e até a próxima!